Pessoal, como é que estão? Tudo bem? Vocês do YouTube e vocês do TikTok. É muito bom estar aqui com vocês, muito interessante. Hoje nós vamos fazer o estudo do EPEC, Estudo para Expansão Consciencial. A minha volta também para as lives do TikTok, das redes vizinhas e tal, vai ser muito bacana, porque hoje nós vamos discutir um assunto que é extremamente interessante, polêmico, né? E que dá um gostinho de quero mais, porque é um assunto que para esgotar é difícil. Entrou Bárbara, boa tarde Bárbara, tudo bom? Para esgotar é difícil, é muito difícil, porque é um assunto que nos remete a muitas coisas, né? Se a religião realmente nos foi passada da forma correta, se realmente nós tivemos as informações desde criança, desde que nós éramos pequenininhos, né? Éramos jovenzinhos, nós recebemos uma quantidade de informações muito grande sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre quem tinha responsabilidade sobre o quê, se nós tínhamos autorresponsabilidade ou se alguém tinha responsabilidade por nós. E esse foi um questionamento que, pelo menos para mim, na atual conjuntura, eu acho assim que a humanidade, pelo menos 90% dela, está completamente alheia ao que é a verdadeira história das religiões. E também vamos conversar sobre universalismo, tá? O universalismo é a unidade na diversidade, onde nós unimos vários conceitos que eu vou passar para vocês aqui. Para o pessoal do TikTok, eu vou passar verbalmente, tá certo? E para o pessoal deixa eu só colocar aqui que fica melhor. E para o pessoal da rede vizinha, eles vão receber o próprio slide. Só que esse slide vai ficar, todo o material vai ficar contido no nosso canal do YouTube. Então, quer dizer, nada vai desaparecer, né? Nós vamos ficar com ele lá gravadinho e tal. Quem sou? Sou o Wagner Andrade, ou estou o Wagner Andrade, né? Nós estamos, nós não somos. Então, estou Wagner Andrade. Boa tarde, Lúzia Martins. Boa tarde, Lúzia. Maria da Conceição Lopes, Fia. Boa tarde também. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde a todos que estão entrando na live nesse momento. Às vezes a pessoa só dá uma passadinha e tal, mas mesmo assim eu estou dando boa tarde. E o assunto é muito interessante, né? Então quem estou Wagner Andrade, estou psicoterapeuta, tenho também, sou mestre Reiki, master em PNL, hipnoterapeuta, fitoterapeuta e várias outras terapias que nós fazemos aqui. Para isso, espírita há pelo menos 38 anos, uns 38 anos. Mas na realidade, assim, eu nasci espírita, porque na verdade, assim, isso foi uma carga de outras existências e tal, e isso aí me trouxe uma quantidade muito grande de informações, né? A gente sai pegando aí do mental superior várias informações, e quando a gente escuta ou lê um livro, parece que aquilo ali já é uma coisa comum para a gente, né? Então, se vocês puderem curtir, compartilhar, Maria José, deve ser Oliveira, Maria J. Oliveira, deve ser isso, né? Vanderlio, Marlene Marques, Ellen, Mar, Aldeniza, todo mundo, boa tarde para todo mundo, gente. Então, esse estudo é um estudo onde nós vamos nos concentrar exatamente na parte onde não se foi falado, embora eu vá falar a comparação, eu vou fazer a comparação entre as duas coisas, tá? A religião que nos foi ensinada na escola e a religião que é, tá? Ou a espiritualidade que é. Eu pergunto logo a vocês aqui de uma forma já direta, né? Se vocês
têm alguma ideia qual é a religião de vocês, se vocês têm ideia de que entre 80 e poucos evangelhos, apenas 4 foram editados no Novo Testamento, né, no Evangelho, e se vocês entendem que a Torá é um livro judeu, né? Boa tarde, todo mundo, gente. Aldenisa, Mone, Márcio da Silva, todo mundo, boa tarde, gente, boa tarde. Então, é interessante porque muitas coisas foram perdidas, gente, muitas coisas foram perdidas. A Biblioteca de Alexandria foi queimada toda, e todos os pergaminhos, todos os manuscritos que existiam lá foram eliminados. Então, a gente sabe muito pouco da gente mesmo. E a gente entrou aí em pelo menos 1000 anos de escuridão, tá certo? Boa tarde, nativa novamente, graças a Deus. És um cara muito inteligente e sábio, sucesso, obrigado. Sábio nada, eu só sei que nada sei. Viu, gente? Então, quer dizer, é muito interessante porque muitas pessoas têm a ideia, a falsa ideia, de que nós temos a verdade absoluta. A verdade absoluta, na realidade, foi uma verdade imposta. Imposta primeiro, e aí, por favor, aqui não vai nenhuma crítica, nenhuma má vontade com a Igreja Católica e com as religiões tradicionais. Nada disso. Cada um com sua verdade, cada um como se sente bem, vai cultuar o Deus que imagina ser e a fé que imagina ter. No nosso universalismo, Deus não é para ser temido, né? Eu sou temente a Deus. Deus não é para ser temido. Deus é para ser amado. Deus é monista. Deus é o todo, tá? Deus sou eu, Deus é você, Deus é uma planta, Deus é um bicho, Deus é tudo. É tudo, é um universo. É um universo em movimento. Então, na realidade, Deus está presente em todas as estruturas, em todas as plagas, né? em todos os locais, em cada recanto. Deus está ali presente. E as religiões trataram, na verdade, as religiões elas surgiram lá na época da pré-história. Eu vou ler para vocês aqui depois o material que eu trouxe para vocês. E aí vocês me perdoem, eu vou passar aqui para a apresentação dos slides e eu vou apresentar para vocês aqui também, né? Porque fica bacana. Deixa eu botar aqui, pronto. Aí já dá para vocês verem, né? Então, deixa eu botar aqui na apresentação, tá certo? Deixa eu botar na apresentação. Espera um pouquinho, tá? Só um pouquinho de paciência, porque tecnologia é assim, desse jeito. A gente acha que vai e não vai. Tá aqui, mas não tá dando para passar. Só para eu colocar aqui. Agora fui. Vamos lá, vamos passando. Então, a origem da palavra religião, né? A palavra religião tem origem no latim e deriva do verbo religião, que significa respeito, reverência. O termo religio também pode derivar de religere, que significa estar sempre atento. No entanto, o significado da palavra religio mudou ao longo do tempo. Na antiguidade clássica, religião significava consciência, senso de abstração, de elaboração moral ou dever. No mundo antigo e medieval, era entendida como uma virtude individual de adoração. No cotidiano romano, religio era um termo ordinário que se refere a um zelo constante em relação aos deuses e a uma observância escrupulosa do rito.
O conceito contemporâneo de religião surgiu em 1500, quando se começou a distinguir os domínios da Igreja Católica e das autoridades civis. O termo religião se difundiu e se impôs a todas as outras línguas do mundo ocidental. Mas também a palavra religião deriva do latim religare. Esse daí eu acho que todo mundo sabe, que é o religare. Religare é religar, voltar a ligar, ligar a Deus, ligar ao mais alto. Só pode falar em religião estritamente quando aparece uma organização complexa espiritual e social com base numa revelação de Deus. Quer dizer, é ligar a Deus, tá certo? Vamos lá, vamos à frente aqui. O início de tudo isso, quando começou, né? A religião surgiu entre os períodos paleolítico e neolítico, quando os primeiros grupos humanos se tornaram sedentários. As primeiras manifestações religiosas estavam relacionadas com os fenômenos da natureza. Então eles adoravam a natureza, os deuses da natureza, os deuses naturais e por aí vai, né? Que eram entendidos como uma manifestação divina. A origem da religião é um tema que gera debates entre historiadores e é uma questão repleta de incertezas. No entanto, existem algumas eventuais certezas que indicam o surgimento da prática religiosa como arte rupestre e rituais funerários. Então começou com aqueles rituais funerários, aquela arte rupestre onde se colocava na parede. Oi Iva, boa tarde a todo mundo que está entrando aí pelo TikTok, tá? Uma das primeiras formas de religião praticadas pelas comunidades humanas foi o animismo. O animismo era exatamente da própria alma, né? A crença de que os objetos, plantas, animais têm espíritos. Com o desenvolvimento das sociedades, as religiões se tornaram mais complexas, com a construção de deuses, mitologias e rituais. O hinduísmo é considerado a religião mais antiga, tendo surgido há cerca de 4.000 anos, entre 1500 e 500 a.C. Atualmente é a terceira religião mais popular do mundo, com cerca de 900 milhões de seguidores. Tá certo? Então, muita gente acha que é o islamismo, né? Mas não é não, é o hinduísmo. Porque só a Índia tem 1 bilhão e 900 milhões de habitantes. É muita gente numa terra só e pelo menos 80% é hinduísta. Tá certo? Então é muito interessante. Glaucio, boa tarde a todo mundo que está entrando. Então, o que se sugere disso tudo, né? A religião, ela é uma coisa que foi surgida para exatamente dar esse arcabouço, dar é como se fosse um conforto para as pessoas que querem se conectar a algo sagrado, algo que foge da evidência e algo que eu quero salvar. Então eu me apego a um ser, eu me apego a uma determinada religião, porque dali vem a minha salvação. Dali vem as coisas maravilhosas que eu posso passar na minha vida. Então as pessoas se apegam a isso como se isso fosse a última coisa da vida, né? Como se isso fosse o ocaso, a solução para todos os males. E aí elegem gurus, e se decepcionam, e trocam de religião. Eu conheço uma pessoa que já trocou de religião umas 7 ou 8 vezes. Né? É budismo, é taoísmo, depois era evangélico, é católico, espírita, umbandista, né? Foi candomblessista também, eu acho que ele já foi outras coisas também. Então eu conheço uma pessoa que vive mudando de religião. O que é isso? É a busca, é a nossa busca. De onde eu vim, para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que é que eu estou fazendo nessa terra, nessa terrinha de meu Deus, né? O que é que me cabe nesse latifúndio de coisas extremamente complexas,
as minhas distonias, o que mais a gente vê passar no mundo são principalmente as distonias mentais, né? Os distúrbios mentais, a depressão, né? A ansiedade principalmente, as psicoses, como borderline, bipolaridade e tal. E as pessoas estão envolvidas nisso e ficam se perguntando de onde é que vem essa estrutura toda. E aí, para poder se curar, se conecta a uma religião. Outras vezes passam por perrengues e tal, situações difíceis, e toda a atenção dessa pessoa, toda a visão dessa pessoa fica voltada para aquela religião. Umas pessoas se fanatizam, inclusive, né? Só dentro da minha religião é que você vai receber a salvação. Como se uma religião pudesse salvar o que você tem em sua consciência. Vamos lá, gente, vamos curtir, compartilhar a nossa live, por favor. Vamos dar uma força aí. Muito obrigado aí a Eleomar, que está entrando aí e gostando da live, dando as curtidas aí na live. Muito obrigado, Eleomar. Valeu mesmo. Então, como se as religiões fossem resolver o nosso problema, resolver a nossa vida, resolver as coisas que eu preciso resolver. Não que uma religião pode resolver. Eu preciso ser autorresponsável. Eu preciso entender que a religião, ela não vai me levar para canto nenhum. Já dizia Sigmund Freud que a religião é o ópio do ser humano, tá certo? Quer dizer, é aquela coisa que deixa você dormente, é aquela coisa que deixa você se sentindo assim, nas mãos de um Criador. Gente, vamos botar uma coisa na cabeça primeiramente. Deus, Ele já te deu tudo, absolutamente tudo. Ele te deu a capacidade de pensar, de agir. Ele te deu a capacidade de discernir. Te deu um livre-arbítrio, mesmo que limitado, porque naturalmente algumas coisas fatalmente vão acontecer na tua vida. Por exemplo, a tua programação espiritual, você pode até melhorá-la dentro do Dharma, né, da caminhada, mas o teu karma, ele está lá, tá? As tuas existências anteriores vai te levar para um determinado caminho, né? Tua genética, o casal que foi escolhido para você renascer aqui no planeta ou em outros orbes, ele já vem com uma carga genética que é transmitido para você e você vai passar por aquilo. É um câncer, é um problema cardiovascular, pulmonar, de pele, gástrico, intestinal, de próstata, de ovário nas mulheres e por aí vai. Então, quer dizer, isso aí já fatalmente vai acontecer. O mundo encarnado também é um mundo incerto. E nós precisamos entender essa impermanência. Aí entra o estoicismo. O que vai acontecer, vai acontecer. Né? Saindo de casa para tomar um sorvete ou comprar o pão, você pode ser atropelado. Ou então você passar num local onde está havendo algum tiroteio e você pegar uma bala perdida. Isso pode ter sido programado? Pode, mas pode ser um acidente? Sim, pode. Né? Você entrando no mar de Boa Viagem, aqui no Recife, em Pernambuco, tem lá as placas dizendo assim, proibido tomar banho de mar. Aí você usa o teu livre-arbítrio para tomar o banho de mar no lugar onde está cheio de tubarão. Achando que o tubarão, porque você é abençoado, né? Você é uma pessoa que é religiosa, você está dentro de uma religião. E a religião vai te salvar, não vai deixar o tubarão comer você. Então isso é assim, uma coisa sem cabimento. Boa tarde, Raimundo, Anderson, Daniel, Sebastiana, Mina, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão entrando também no YouTube. Eu não estou enxergando agora o YouTube porque eu estou no modo só apresentação. Tá? Então, na realidade, nós estamos num processo de entendimento do que é a religião e se vale a pena realmente ter uma religião. As últimas estatísticas, os últimos documentários, livros que eu li, coisas que estão aparecendo, inclusive eu indico um programa que é fantástico, que é o Paranormal Experience.
Muito bom, muito bom, muito bom. Ali sai muita coisa interessante, tá? Com várias opiniões, mas todas elas seguem um caminho só. Nós estamos saindo do mundo de expiação e provas e estamos indo para o mundo de regeneração. No mundo de regeneração ficarão aqueles, né? É a separação do joio do trigo. Muita gente fala apocalipse, né? E todo mundo acha que apocalipse, a palavra apocalipse, significa naturalmente ou intencionalmente o fim do mundo. Mas apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse é revelação. A tradução do próprio João Batista, tá? João Batista, não, João Evangelista, me desculpa. Quando João Evangelista começou na ilha de Creta a programar o evangelho dele, o evangelho de João, o Apocalipse e tal, e falando as coisas que Jesus tinha falado para ele, essa coisa toda, ele começou a divagar sobre diversas coisas. E muitas coisas ele acertou. Por exemplo, agora estamos num processo de separação do joio do trigo. E essa separação do joio do trigo, ela é magnética, gente. Nós temos uma energia magnética. Aqueles que estão num processo ainda de matrix, muito conectado a coisas, ao ter, ao adquirir coisas, ao absorver aquilo que, que a mídia apresenta, né? Nós estamos com uma inteligência artificial agora que pesquisa todos os nossos hábitos e costumes. Elon Musk já está programando aí toda uma estrutura para implantar um chip em nós, para que nós tenhamos um monitoramento. Ele disse que é para melhorar, porque vai monitorar a tua saúde, vai monitorar os teus passos, vai melhorar a tua vida e etc e tal, mas isso é uma coisa meio dúbia. É fantástico, é maravilhoso, mas até que ponto? Outros documentários dizem que existe toda uma conspiração aí para se montar uma nova religião, uma religião única, uma religião onde não teremos católicos, judeus, evangélicos, não teremos budistas, taoístas, vedas, jainistas, nós não teremos mais isso. Nós teremos uma religião única nas mãos, que aí eu considero que é uma coisa extremamente razoável, nas mãos de corporações. Nós não teremos mais uma religião formal e etc e tal. Cada um por si, né? Eles vão dar regras sobre aquilo ali, de como você deve se comportar, e aí eles prometem tirar a fome do mundo, até onde isso é bom, até onde isso vai ser bacana. À primeira vista parece maravilhoso, tirar a fome do mundo, igualar todas as nossas necessidades de consumo e criar um paralelo, quer dizer, uma igualdade da sociedade. E isso parece uma coisa maravilhosa. Mas o que é que está por detrás disso? Será que não dominação? Será que a gente não vai ficar monitorado o tempo todo? E aí, como os filmes de ficção hoje apresentam, que você precisa, passando o teu chip sempre, tá, para mostrar que você está dentro da lei, que está não sei o quê. Tal. Mas isso é uma coisa boa. Não sei até onde nós vamos parar com isso tudo. Até onde nós vamos parar com essa estrutura que está sendo montada e que está sendo intencionada por determinadas pessoas e seres. E aí a gente vai entrar nisso depois, eu não quero entrar nisso agora, que vão movimentar a economia mundial. Tá? Então, assim, são duas pílulas a serem tomadas, como no filme Matrix. A pílula vermelha ou a pílula azul? Né? A pílula azul é a pílula da ilusão. Nós estamos em Maia na ilusão. Então é só você olhar na rua, as pessoas, os garotos, os jovens de hoje em dia, eles têm um tipo de comportamento, um tipo de vivência, que é o seguinte, é o tempo todo na tela preta do celular. Agora, em São Paulo mesmo, foi proibido em todo o ambiente escolar.
Não se pode mais entrar com celular e devia ser feito em todo o Brasil isso aí, tá certo? Que não deveria ter celular dentro de sala de aula, tá certo? Por quê? Porque hoje em dia, gente, nas famílias, ninguém nem conversa. Aí, veja, eu estou numa sociedade onde as pessoas ou são fanatizadas, nós estamos nos extremos, né? Ou são alienadas, ou são completamente compradas pela internet. É muito bom, por exemplo, a tela preta agora na minha frente, outra tela preta aqui do meu lado, né? Para nos orientar, para poder nós passarmos coisas positivas, né? Para nós passarmos coisas edificantes. Seria maravilhoso se fosse só para isso. Só que assim, a internet, ela é uma faca de dois gumes, como a inteligência artificial. A faca, ela serve para cortar legumes e serve também para matar. Você está entendendo? Nós temos religiões extremamente sérias, religiões realmente que contribuem, pessoas sérias dentro da religião, mas com um dogma. O que é um dogma? O dogma, ele é uma verdade absoluta. Verdades absolutas são muito perigosas. Nós vemos aí os radicais islâmicos, os radicais evangélicos, os radicais católicos, porque não só tem no islamismo não, os radicais umbandistas, os radicais budistas, taoístas, vedas, hinduístas, tá? Então, em todo canto tem isso, né? O Mahabharata, que é um dos livros mais antigos do mundo, né? Porque é exatamente os livros dos hindus, foi de lá que foi tirado o Bhagavad Gita, né? Que é esses os rapazinhos que saem tocando, né? Hare Hare, Hare Krishna, são os Hare Krishnas, né? Essa religião, ela saiu de um dos capítulos do Mahabharata. E é muito interessante, porque é uma estrutura, gente, que é muito interessante. Em termos de poema, ele explica, né, a estrutura ternária de Shiva, Vishnu e Brahma. Tá certo? Um que vem para destruir, outro que vem para construir, outro que vem para mediar. Então, do mesmo jeito que nós temos Pai, Filho, Espírito Santo, são as três estruturas. Vamos nos deter na religião cristã, judaico-cristã. Né? A religião judaico-cristã, Moisés com seus 10 mandamentos e tal, ele teve assim uma participação fenomenal. Eu vou ler para vocês aqui num livro que eu acho muito interessante, que eu recomendo para vocês, que é Os Exilados de Capela. Eu não sei se vocês estão vendo, o pessoal do YouTube não está vendo, tá? Mas vocês do TikTok deu para ver aí. A Gênese mosaica. A Gênese é o primeiro livro de uma série de 5, por isso mesmo denominado Pentateuco. A Gênese é a Torá, tá certo? Faz parte da Torá. E eu vou dizer como aqui, tá certo? Escrito por Moisés em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação terrena. Para muitos historiadores e exegetas, Moisés não escreveu pessoalmente esses 5 livros, mas somente o primeiro. Seus ensinamentos, segundo dizem, foram deturpados e acomodados pelo sacerdote hebreu. Minha gente, essa coisa de deturpar a religião, ela vem desde priscas eras. A Bíblia, ela tem mais de 600 versões. Quando ela foi traduzida, quando o Velho Testamento foi traduzido por Jerônimo, São Jerônimo, né, em Roma, ele mudou um monte de coisa, que saiu do grego e foi para o latim. Então, foi mudado já um monte de coisa ali. Nos concílios de Nicéia, em 500 depois de Cristo, 527 depois de Cristo, acabaram de dar, sei lá, o ponto final, esconder, queimar, dar fim a um monte de evangelho. Se não fosse algumas crianças no Oriente Médio mexendo em alguns potes e dentro de umas cavernas e tal, que acharam alguns manuscritos lá,
nós não teríamos hoje o Evangelho de Enoque, o Evangelho de Maria Madalena. Todos esses evangelhos estão disponíveis, viu, para vocês em qualquer local da internet. É só procurar no Google, vocês vão encontrar. Então, na realidade, assim, até o que Moisés escreveu, pouco tempo depois dele morrer, ele foi um grande filósofo da época dele. Moisés foi criado em berço de ouro no Egito, né, pelos faraós, e foi ele que libertou o povo dele, né? Então, a gente sabe, conhece a história de Moisés, e aí foi procurar a terra prometida, abrir o mar, essa coisa toda. Então toda essa alegoria, ou verdade, ninguém sabe, tá? Não sou eu aqui que estou dizendo que é mentira alguma coisa. Eu só estou esclarecendo que nós precisamos pesquisar mais, entender de mais coisas. E não ficar só no, eu entendi. Não, é assim mesmo. Não, a gente não vai mexer nisso não. Eu prefiro ficar na ilusão. Eu não quero nenhuma notícia ruim não. Não é uma questão de notícia ruim. É uma questão de se preparar para esse mundo novo que já está começando. Ou vocês não estão percebendo a mudança climática? Ou vocês não estão percebendo a quantidade de guerras? Ou vocês não estão percebendo todas as estruturas do mundo mudando? Nós estamos mudando uma forma de vida completa. E aí quem não se adequa a isso, provavelmente vai ter grandes problemas no futuro. Na hora que desencarnar, não vai ficar mais nesse planeta, vai para outro planeta. Nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, tá, gente? Então, a Gênesis trata da criação do mundo nos primeiros acontecimentos, história das primeiras gerações do povo hebreu e os fatos que com ele se deram até o seu estabelecimento no Egito. Quanto aos demais, a saber, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que está na Torá judaica. O Antigo Testamento não é cristão, ele é judeu. Todo mundo sabe disso, não sabe? Se não sabe, fica sabendo agora. A Torá é judaica, a Torá ela não é cristã. Mas aí muitos pastores, né, sacerdotes, eles lançam mão do Antigo Testamento para mostrar um Deus vingador. Um Deus que pune, um Deus que deve ser temido. Eu sou temente a Deus. Cristo nunca disse isso, que você deveria temer a Deus. Nunca falou isso. Cristo era um filósofo. E o nome Cristo, eu não sei se vocês sabem, o nome dele era Jesus de Nazaré. O nome Cristo só veio surgir depois da morte dele, depois da ida dele para o plano espiritual. Quando ele ressuscita, daí ele é levado, tá, em corpo sutil para o plano espiritual maior. Mas o nome Cristo significa abençoado, ungido. Aquele que é ungido, da mesma forma que o nome Buda não era o nome de Buda. Buda, existem vários Budas, tá? Buda é o iluminado, o que tem o equilíbrio. O nome de Buda, o Buda histórico, era Siddhartha Gautama. Então, quer dizer, são várias coisas que a gente se complica na hora de entender como funcionam as religiões no mundo e principalmente que nenhum desses fundou uma religião. Nem Buda fundou o budismo, nem Cristo fundou o cristianismo. Vocês podem ter ideia disso e ter certeza de que toda essa construção da religião era um fator de dominação. Tanto que a igreja passou 1000 anos sem querer que o povo, por favor, não estou criticando a igreja católica, foi uma época, uma situação, e é uma situação que, sinceramente, para mim, perdura até hoje, que você me parecia o Rubens Barrichello. Obrigado aí, Vitor. Só não tenho pé de chinelo, viu? Mas muito obrigado.
Ô, Josi, obrigado, filha. Viu? Então, na realidade, é o seguinte. Foi toda uma construção, gente, onde a igreja fez tudo para que as pessoas ficassem cativas. São os 1000 anos de escuridão, por isso que depois veio o iluminismo. Daí, nesses 1000 anos de escuridão, o povo permaneceu ignorante, sem saber ler, sem saber escrever e sem ler os textos que estavam disponíveis. Quando eles notavam que existia algum risco de alguém esclarecer alguma coisa, eles iam lá e queimavam as obras. Nos livros de Kardec, mesmo o livro de Kardec, o livro dos Espíritos, foi queimado em Barcelona. Fizeram uma pilha de livros e queimaram aquilo tudo. Kardec ficou extremamente revoltado e os Espíritos chegaram para ele e disseram assim, não se revolte não, porque é isso que vai levantar o Espiritismo. E foi verdadeiro isso. Queime uma coisa, tire uma coisa de alguém, que você vai despertar uma curiosidade fantástica nessa pessoa. Tá? Então, quer dizer, são determinadas coisas que você acha que vai dar o tiro certo e o tiro sai pela culatra. Literalmente, o tiro sai pela culatra. Então, são determinadas informações, gente, que quando a gente traz, parece verossímil. Ah, não, eu gostaria que o mundo fosse do jeito que é mesmo, mas não é mais. Nós estamos mudando completamente a face do mundo. Nós estamos mudando completamente a fórmula de viver nesse mundo. Hoje, nós precisamos estar muito mais ligados ao ser do que ao ter. Nós tivemos as cruzadas, eram os islâmicos, uma religião lançada 500 anos depois de Cristo, com Maomé, contra os cristãos, e os cristãos contra os islâmicos. Existem batalhas épicas aí, tanto os islâmicos invadiram a Espanha, como em contrapartida os cristãos invadiram, os cristãos católicos, que católico, a palavra católico, não sei se vocês sabem, significa universal, tá certo? Quando a igreja apostólica romana, isso não é cristianismo. Cristianismo era o que existia antes de Roma tomar para si próprio a ideia cristã e suprimir muito dos livros. Se eram 84 evangelhos, eles só ficaram com 4 evangelhos. Então, quer dizer, ué, e aí? E o restante? E os 80 restantes? Queimado. Colocado no fundo da gaveta. Dizem que no Vaticano existe uma biblioteca repleta de livros e de evangelhos apócrifos. Repleta. Que eles não revelam nunca. Porque vai contra o domínio da igreja sobre as pessoas. E aí, lógico, surge a reforma protestante com Calvino, com Lutero. E aí existe uma mudança completa na face dessa história como um todo. A ideia de Lutero, de Calvino, era uma ideia fantástica, mas deturparam tudo de novo. E as pessoas começaram a fazer o que a Igreja Católica faz. Dominação pelo medo, é o demônio, é o Satã. Vocês sabiam que a palavra Satã é Shaitan, quer dizer, é o opositor? Por exemplo, agora nos jogos da América do Sul, o Botafogo era Shaitan, né, com quem foi mesmo, minha gente? Eu estou um pouco ligado a futebol. Quer dizer, quem é contrário à sua opinião é o seu Shaitan. Tá? Você é meu Shaitan porque você não concorda com o que eu estou falando aqui. Então, Satã está lá na Torá, mas como o opositor. Lúcifer. Veja como é a história das religiões. Não, Lúcifer foi um anjo que se revoltou com Deus e tal, e saiu. Meu Deus do céu, tá? Se tu chegou a uma altura, a uma capacidade moral, intelectual, se tu chegou a uma bondade extrema, ao ponto de ser um ser especial, porque tu galgou esse espaço através da evolução,
Como é que tu vai ter despeito com o Criador? E como se esse Criador tivesse uma forma antropomorfa, quer dizer, uma forma humana. Esse Criador nunca teve uma forma humana. O Criador é tudo. Agora existem gestores de cada sistema, de cada universo, porque tem multiversos, tem universos paralelos. E aí a gente não vai conversar sobre isso agora, porque senão vai fundir a cuca de todo mundo, né? Todo mundo vai ficar doidão, né? Mas é isso, gente, é isso. A gente pensa que a história é exatamente do jeito que a gente pensa e que ensinaram a gente no catecismo, que ensinaram a gente das escolas religiosas, né? As dioceses, dentro das escolas evangélicas, judaicas, mas não é. Não é. Existe conhecimento, é importante a gente conhecer, sim, mas é importante conhecer o outro lado e entender a verdade. Você vai querer o quê? A pílula azul, a pílula da ilusão, a pílula de Maya. Maya é ilusão em sânscrito. Ou você vai querer a pílula vermelha, a pílula da realidade. E a realidade, ela é nua e crua. Só por um fator, ela é estoica. Você é responsável por você. Ninguém tem responsabilidade sobre você. Você não é melhor do que ninguém. Você não tem privilégios na estrutura humana. Não existe privilégios aí. Você é igual a qualquer outra pessoa. Uma outra pessoa disse assim, mas isso aconteceu comigo. Por que você se acha tão especial assim? Acontece com todo mundo. Se prepare. No estoicismo diz, se prepare, vai acontecer. A morte vai acontecer. Nós somos impermanentes. Nós somos sujeitos a doenças. Nós somos sujeitos a perdas financeiras. Nós somos sujeitos a perdas emocionais. Perdas de patrimônios. Etc, etc, etc. Nós vamos perder e ganhar nessa vida. A vida é de altos e baixos. Cabe a nós, na nossa frequência, manter essa frequência interessante para que nós não decepcionemos tanto. Tá certo? Então, até os 10 mandamentos de Moisés foram deturpados, gente, pela própria Torá, pelos próprios judeus. Quando chegou em Roma, para Jerônimo, Jerônimo traduziu ao bel prazer. E aí, nós pegamos uma Torá mexida, que é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, totalmente corrompido também, porque principalmente só foram usados 4 evangelhos e tinha mais de 80 evangelhos. Então, aonde é que está a verdade disso tudo? Será que nós não devemos procurar cutucar e tocar na pílula, aceitar a pílula vermelha, tomá-la e começar a abrir os nossos horizontes? E por que o universalismo? Né? Por que o universalismo é tão importante nesse processo como um todo? Vamos passar aqui o que é o universalismo. Né? O universalismo é um espírito de síntese inerente, uma perspicácia, uma visão de conjunto, um estado de consciência despreconceituoso, aberto, positivo, inteligente, sutil, com ampla capacidade de ampliação de ideias, que pode e deve aprender com qualquer conhecimento consciencial, com qualquer opção evolutiva, vale salientar, com qualquer opção evolutiva, consciencial, ou mesmo qualquer filosofia, religião ou livro sagrado. Onde tiver coisa boa, a gente extrai lá dentro e utiliza no universalismo. É isso que nós somos aqui. Nós somos universalistas. Nós não temos uma religião, nós somos espiritualistas. Isso não é uma religião. O universalismo não é uma religião. Tá certo? Qualquer filosofia, religião ou livro sagrado, sem depender deles ou de nada.
Nós não dependemos de absolutamente nada. Você chega aqui no meu espaço, você tem Cristo, tem Buda, você tem os símbolos taoístas, você tem os orixás umbandistas e candomblecistas, você tem as entidades, você tem os espíritos que vêm aqui, são espíritos orientais, espíritos da nossa terra, espíritos europeus, que vêm para ajudar, para auxiliar no comando e na orientação desse novo mundo, dessa terra regenerada, dessa terra modificada, transformada. Então muita gente me pergunta, Wagner, quer dizer, você não tem religião? Eu digo, não tenho. Mas por que você se veste de umbandista? Eu fiz sacerdócio umbandista e fiz também teologia de umbanda, tá? E esses 2 cursos eu fiz para poder despertar em mim o despreconceito, porque da mesma forma como muitos têm por aí, eu tinha preconceito também contra a umbanda, contra o candomblé, contra as religiões de matriz afro. E há de se saber que a Umbanda é a única religião autenticamente brasileira. A Umbanda é religião, o Espiritismo não é religião. Já diz Kardec, Espiritismo é filosofia, ciência que leva a um efeito moral. Essa é a sua verdade, ninguém tem a verdade absoluta. Perfeito, Claudete, perfeito. Não é a verdade absoluta, mas pelos fatos e pelas coisas que razoavelmente eu percebo, tá? Você pode não concordar comigo, né? Você pode sair da live, você pode se aborrecer, me dizer qualquer coisa, aí não tem problema nenhum. A gente não tem por que brigar, porque ninguém tem conhecimento absoluto, ninguém tem diploma de espiritualidade. Ninguém é dono da verdade absolutamente. É exatamente isso que o universalismo diz. Nós não somos donos da verdade. Mas não temos, pode ter certeza disso, o compromisso de reverenciar ninguém. Nenhum guru, ninguém manda na tua vida. Você tem que usar um vestido longo até os pés, porque cobre o teu pudor. Aí por trás você fica reprimido e faz tudo ao contrário. E aí depois você vai de novo lá no culto evangélico fazer a mesma bobagem. E aí o pastor vai, unge você, recebe o teu dízimo e tal, e tá tudo bem. Você acha mesmo que tá tudo bem? O padre vai e te confessa, tal. Você diz, me livrei de todos os meus pecados, ele mandou rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos e etc e tal, e isso vai sair da minha consciência. Será que sai mesmo? Quer dizer, eu vou para a igreja limpo, vou para a rua sujo, trato meu marido, minha mulher, meus filhos, meus empregados mal. Na igreja eu sou um santo, mas na rua eu sou o diabo. O diabo mítico, né? Não, sou um obsessor, sou um cara ou uma pessoa, sei lá, extremamente venenosa. Então, o que eu acho razoável é que você vivencie como os orientais, principalmente como os hinduístas, um padrão de pensamento, principalmente um padrão de pensamento que seja constante 24 horas. 24 horas você precisa estar entendendo que você precisa se comportar da forma mais ética, bondosa, criteriosa, caridosa, sem egoísmo, com humildade possível. E com muito amor. Eu acho que nisso nós concordamos. Com certeza, até porque eu mesma sou deusa. Eu mesma sou a própria deusa da minha vida. Exatamente isso, Claudete. Sabe o que foi que Jesus disse? Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso está no Evangelho. Isso eu estou inventando não, tá, gente?
O que é que ele quis dizer com isso? É que nós temos capacidade. Muita gente fica aí, meu Deus, me dê tal coisa, meu Deus, me dê não sei o que lá. Só se for por força de Deus. Deus já te deu tudo. Te deu tudo. Todas as capacidades capazes de serem colocadas no mundo, Deus te deu. Deus te ofereceu. No universalismo a gente vê dessa forma. Tá certo? Então vamos tocar aqui só para a gente entender tudo. O universalismo espiritual é extremamente baseado no discernimento consciencial do portador em suas vivências pessoais íntimas, suas elucubrações teóricas, intelectuais, em sua autoconscientização biogenética e extrafísica. Autoconhecimento multidimensional e correlatas expansões de consciência. Vê o ser humano como um complexo sinérgico bio-psico-socioconsciencial. Seus principais, ou então seus princípios elementares, são amar o próximo como a si mesmo. Veja que coisa bonita que são os princípios elementares do universalismo. Eu sou a deusa e também posso ser eu mesma a diabo. Exatamente, Claudete. Nós somos duais, seres duais. Vamos falar sobre isso também aqui, tá? Então, amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaria que fizessem com você, que é a regra de ouro. Isso está em todas as religiões, em todas as filosofias de vida. Está do esoterismo à teosofia, ao ocultismo. Está do budismo ao taoísmo. Está dos Vedas aos hindus. Está em todos os locais. Está na igreja católica, está no cristianismo, no judaísmo. Fazer aos outros. Está vendo como a gente bebe de várias fontes? A gente bebe de várias fontes e não somos religiosos. Fomos lá, tiramos o extrato. É como um óleo essencial. O óleo essencial é diferente da essência. A essência é misturada, né? O óleo essencial, você usa uma planta, uma flor, uma semente, extraindo o óleo dela essencial, o que há de mais puro nela. Então o universalismo tenta, porque eu não estou dizendo aqui que consegue, tenta extrair o que há de melhor dentro do aspecto filosófico, dos aspectos dos grandes livros que passaram pelo mundo, da Torá, do Talmud, do livro dos mortos, tá? De todos os livros que são importantes, da própria Bíblia, tá? Nós vamos lá e bebemos da Bíblia também. Bebemos de todo canto, que é o livro tibetano dos mortos, eu estava esquecido do nome, tá certo? As religiões, na verdade, veio só para confundir e trazer confusão. Eu também acho, tá? Eu também acho. Ajuda muita gente, tá, Claudete? Sabe por quê? Porque é o seguinte, muitas pessoas não têm a capacidade de se autogerir. Então, antes ela esteja numa igreja evangélica ou católica lá, com medo do demônio e de um Deus vingativo, do que atirando nas pessoas no meio da rua, matando. Então tem várias facetas evolutivas dentro da Terra. Não é só uma, não. A gente diz assim, não, todo mundo aqui é igual e tal. Como assim? Não somos todos iguais, não. Tem muita gente mais evoluída do que eu, do que você. E tem gente lá embaixo. Tem gente que não tem noção. Tem gente que nunca pisou numa igreja. Tem gente que mata como se estivesse matando uma barata. Entendeu? Então, quer dizer, tem gente de todo tipo no mundo, gente. É só comparar. Os neandertais, eles ainda têm força aqui na Terra. Vá para algumas tribos da África e você vai ver tipos neandertais que entraram exatamente em evolução e foram decaindo a sua população na medida que o Homo sapiens sapiens entrou no processo. Mas você vê figuras que têm a característica neandertal.
inclusive antropófagos e etc e tal. Então, quer dizer, no mundo tem muitas facetas, como existem muitas facetas no universo. Nós temos orbes de primitivos, nós temos orbes mais ou menos, nós temos orbes de expiação e provas, de regeneração, os orbes que são de bondade, os orbes puros, onde não existe mais corpos, existe apenas uma luz, por aí vai. A religião não muda ninguém. Se mudasse, nós não ouviríamos as mídias de comunicação. Estamos cometendo os crimes dentro das prisões, estamos cheios de cristãos. Exatamente. Você chegou no ponto base disso tudo, Claudete. A multiexistencialidade é um outro tópico do universalismo. Quer dizer, nós somos reencarnações. Nós temos uma vida só, uma alma só, que ela é permanente, ela é eterna. Essa alma vai passar por todo o processo, mas nós temos diversas existências. Ora como mulher, como homem, como chinês, japonês, negro, branco, amarelo, mulher, homem, homossexual, feminino, masculino. Portanto, uma pessoa que é multiexistencialista ou reencarnacionista não pode ter preconceito, porque você já foi tudo isso. Preto, branco, mulher, homossexual, chinês, japonês, você já foi europeu, já foi africano, você já viveu lá no meio da lama, lá como aquelas pessoas que vivem tomando lama como se fosse água na Etiópia, no meio de guerras civis e tal, com bombas. Você já foi tudo isso, então não tem como você ter preconceito. Você já foi judeu, já foi islâmico, você já foi tudo. Nós estamos aqui exatamente para experimentar, gente, para evoluir. Você já foi tudo, então não tem como eu ter preconceitos. O que é preconceito? Um conceito prévio sobre algo. E eu sou reencarnacionista e tenho preconceito? Que tipo de idiotice, me perdoe a mal palavra, é essa? Que tipo de raciocínio ilógico é esse? Se eu sei que já vivi tudo isso, por que hoje eu critico isso? Por que eu gosto de ver as pessoas sendo massacradas? Por que eu me torno um radical? Por que eu fico criticando e dizendo, se você não estiver na minha igreja, você está contra mim, contra Deus, você vai para o inferno? Por que eu falo tudo isso? Então, o multiexistencialista, ele é, sobretudo, um ético não crítico. Sempre faz aos outros o que gostaria que fizessem com ele. Diz também que a vida extrafísica em convivência com a física significa dizer que nós nos comunicamos com o plano espiritual. A nossa comunicação é permanente, ela é diária, ela é, sei lá, ela tem um pé fincado, entendeu? E demonstra o quão nós somos, sei lá, ágeis em trabalhar toda essa existencialidade, todo esse processo de uma forma sinérgica, tá certo? Eu vou colocar aqui para poder dar uma olhadazinha na rede vizinha, tá? Porque essa besteira do TikTok de a gente não poder tocar no nome das outras redes é um negócio danado. Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu só mudar aqui o aspecto, porque tem perguntas aqui também. Deixa eu dar uma olhadazinha aqui. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Tudo é programação mental, diz Luan Pacheco.
Boa, Luan. Tudo bom? Boa tarde. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Vamos voltar a trabalhar. Ah. Então, gente, é muito simples, tá? A vida extrafísica convive com a física, então nós temos uma interação permanente, diária, constante, com essa espiritualidade, com essa moçada que está aí querendo nos ajudar, que somos pura energia. Nós não somos isso que apresentamos, gente. Nós somos um agregado energético, como tudo aqui é energia. Tudo que você vê não existe, e tudo que você não vê é o que existe. Vai, né? Como é isso? Que loucura é essa? Verdade. Tudo isso que você está vendo na sua frente, esse rapaz que vos fala, os móveis que estão aqui, essa casa, sua casa, nossa casa, nossa estrutura, daqui a 200 anos não vai existir nada disso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas, Wagner, as pirâmides duraram tanto tempo? Eu estou dando aqui um exemplo. Mas vamos botar lá, né? 200 milhões de anos. Vai existir alguma coisa? Não, nada. Absolutamente nada. Outras coisas surgirão como agregados energéticos se o mundo se mantiver sem guerra, se mantiver em paz. Se o mundo não se mantiver em paz, nós teremos, lógico, que uma hecatombe, né? Lógico que um problema muito sério. Deixa eu colocar aqui. Então nós teremos um problema muito sério, tá certo? Dei uma saídazinha aqui no TikTok e vamos lá. Nós somos energia pura, gente. Nós somos um agregado energético. Tudo é energia, na verdade. Agora nós somos uma energia compacta, uma energia grosseira, uma energia materializada e biológica. Um ser biológico para vivência aqui na Terra. Com 7 corpos, a saber, o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito ou MOB, modelo organizador biológico ou corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, que é o verdadeiro espírito. De acordo com os orbes em que nós vamos, nós adquirimos tanto um mental inferior como um perispírito novo. Por quê? Porque para se adaptar a esse novo mundo, seja ele mais evoluído ou menos evoluído que o nosso, nós precisamos deixar o nosso perispírito aqui, destruir esse perispírito antigo e reconstruir e colocar um perispírito novo. Então, na realidade, nós acreditamos nessa multiexistencialidade. A vida extrafísica em convivência com a vida física, que somos pura energia, a evolução espiritual, que o espírito evolui, ele não involui. Não existe a volta do espírito em um animal rastejante, uma cobra, um lobo, uma fera qualquer, uma barata. Não existe isso. Na crença hindu existe. Tá certo? Então, quer dizer, são determinadas coisas que em determinadas crenças existe, que já no espiritismo mudou a face e o universalismo acredita que existe sempre uma evolução espiritual. A pluralidade dos mundos, nós acreditamos que não somos só no universo. E mais, que eles estão em contato conosco. E mais, que muito preto velho, muito doutor, muitos desses espíritos que aparecem em centro espírita, em tendas umbandistas, em reuniões universalistas, são extraterrestres, espiritualmente falando, se manifestando com a característica daquele espírito para se apresentar naquela determinada reunião. Então, quer dizer, não significa dizer que aquilo ali é um espírito humano, é um espírito
que veio para dar uma contribuição, e aí ele se veste, ele tem o perispírito maleável e ele plastifica um preto velho. Então um vidente vai ver ali um preto velho, vai ver ali um doutor, um médico espírita, vai ver ali um filósofo, vai ver ali um... Você está entendendo? Então quer dizer, ele se modifica, tá bom? A justiça misericordiosa e amor em formato da tríade perfeita, né? Então quer dizer, essa coisa do amor, da compaixão, da caridade, tudo isso está dentro dos princípios elementares do universalismo. A lei de causa e efeito. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui. Tá com uma dificuldadezinha de pegar aqui o material. Então, vamos lá. Humildade, né? Então, eu vou passar essa parte para poder a gente conversar mais diretamente aqui, tá, gente? Só para encerrar aqui o nosso trabalho. Então, hoje, o nosso estudo, ele foi baseado exatamente nessa criação que eu acho maravilhosa, fantástica, que é a criação. As 11 pessoas, 10 pessoas agora que estão, se apresentem, dê um oi aí, dê um alô, né, para que a gente saiba que vocês estão aqui, para a gente poder saudar vocês na rede vizinha, tá certo? Aqui no nosso TikTok tem 4 permanentes, pessoas passando e saindo o tempo todo, mas tem aí a Josi, a Claudete, várias outras pessoas que já entraram e saíram. Dá uma boa tarde aí e tal. Mas é muito interessante porque nós temos a ideia de que o mundo é exatamente formatado da forma como venderam para a gente. Só a Igreja Católica nos tornou ignorantes e cativos por 1000 anos. Só depois que veio o Iluminismo, depois das Cruzadas, teve ainda a Santa Inquisição, a Reforma Protestante, a Noite de São Bartolomeu, em 1521, onde foram assassinados muitos protestantes, uma multidão de protestantes ligados a Lutero e a Calvino, na França, em Paris. Houveram várias barbaridades cometidas como pessoa. Até hoje nós vemos essas barbaridades surgindo. Esse preconceito. Então, para mim, isso gente, eu estou falando dentro do meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, como a própria Claudete me falou e me alertou. É muito bom a gente ter uma pessoa nos alertando, dizendo, olha, você não é o dono da verdade. Você não pode dizer uma coisa e dizer que isso aí sei lá, pai bola. Não. A realidade ela é multifacetada. Nós somos seres duais, nós somos seres adaptáveis, nós somos seres que temos que ter mutações. Nós somos seres como o yin e yang, o claro no escuro e o escuro no claro. Ora nós estamos bem, cumprindo as leis universais, fazendo a coisa certa, e ora nós estamos pisando na bola literalmente, fazendo bobagens, cometendo injustiças, falando, né? É aquela coisa do falar sem saber, do criticar, do vociferar, do entrar em ira, em processo de revolta. A revolta não vai te levar a absolutamente nada, né? Então nós estamos começando aqui um estudo, gente, o EPEC, o Estudo para a Expansão Consciencial. Essa foi a primeira aula, uma aula base, uma aula onde nós dizemos o que nós somos. Aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, nós somos universalistas. Nós não temos uma religião. Nós trabalhamos com as religiões progressistas.
Nós não trabalhamos com religiões que metem medo. Como ouvi outro dia um determinado sacerdote dizendo que se as pessoas, na época do dia de finados, fossem para a praia, estava pecando. Tinha que ir para a igreja. Que as crianças se vestindo em Halloween, no dia 31 de outubro, me parece, né? Estavam se demonizando. A mesma opinião são os evangélicos. Que se você não fizer determinadas coisas, você está magoando a Deus e você tem que ser temente a Deus. Em vez de amar a Deus, você tem que temer a Deus. Quer dizer, medo, medo, medo. E sabe o que é que essas consciências extrafísicas de baixo calão, de baixa vibração querem? Que você tenha medo. É o principal alimento deles. É o nosso ectoplasma contaminado de medo. A nossa energia psíquica voltada para o medo. Você tem medo de tudo. De agir, de reagir, de fazer as coisas do jeito certo. Isso não contribui para absolutamente nada. Essa live foi exatamente para mostrar para vocês qual é a nossa linha filosófica aqui. A nossa linha filosófica é a da liberdade com o controle das leis universais. Da causa e efeito, da resiliência, da resignação. O que está em cima está embaixo. A lei da vibração, o universo vibra. Nós vibramos também. Então, se nós baixamos a nossa vibração, nos conectamos com seres extremamente trevosos. Se nós aumentamos a nossa vibração, nos conectamos com seres extremamente evoluídos. É assim que funciona. José Bergantino, Wagner, eu sonhei com 3 pessoas em forma de luz em cima de uma montanha. Que coisa linda, cara. Provavelmente um sonho lúcido, Bergantino. Viu? Deve ter sido um sonho lúcido. Isso é fantástico. Provavelmente você estava num dia com uma vibe muito boa, quando foi dormir, quando você saiu do estado de vigília para o estado de sono, você teve o contato com seres que são seres especiais. E não descarte a possibilidade de terem sido seres extraterrenos, ou então extrafísicos, extradimensionais. Não descarte essas possibilidades, porque todas elas estão juntas. O que nós chamamos de extraterrestre também são espíritos. Ora essa. Chico Xavier sempre brincava, né? Nós somos extraterrestres quando desencarnamos, porque nós saímos da Terra e vamos para o plano espiritual. Então nós somos extraterrestres também, tá certo? Eu via pela janela um raio e via eles. Que coisa linda, cara. Luan Pacheco disse aqui, a consciência permeia tudo, somos seres divinos em corpos humanos. Nayana disse, boa tarde, Wagner, ótima palestra, você tem muito conhecimento, continue nesse bom caminho. Tentaremos, Nayana, tá? Muito obrigado por estar aqui. Alcides, boa tarde a todos que estão na live nessa tarde de hoje, porque para mim é um grande prazer voltar falando sobre religiões e voltar falando do que nós praticamos aqui, porque muita gente confunde, acha que nós somos espíritas. Eu estou espírita há 38 anos, há 38 anos que eu estudo espiritismo, já fui espírita de dentro de centro espírita, já fui diretor espírita, presidente espírita da Juventude Espírita da AME, da Associação Municipal Espírita daqui de Caruaru, né? Já contribuí no Chico Xavier daqui, no Chico Xavier de lá de Recife, também em vários outros centros espíritas, e hoje, numa compreensão mais vasta, fui atrás da Umbanda para fazer teologia de Umbanda, sacerdócio, essa coisa toda, para quebrar preconceitos, para trazer para vocês que a realidade e a verdade não está num canto só, está em vários locais. Eu exerço o sacerdócio, eu exerço como um bandista? Não. Eu sou espírita? Não. Você tem religião? Não. Eu sou um espiritualista.
Um cara que está procurando, buscando tanto quanto vocês. E estou aqui me aventurando em conversar com vocês, em falar com vocês, tendo essa ousadia de falar com vocês como se estivesse dando aulas, porque estudei um bocado sobre isso. Aliás, eu vivo imerso nisso. Eu vivo estudando a mente humana através da psicoterapia e das diversas técnicas. Aqui nós vamos aproveitar diversas técnicas. Nós vamos entrar no mundo das religiões, o budismo, o taoísmo, os Vedantas, os Vedas, os jaimistas. Vamos entrar nos hinduístas, nos gregos, nas filosofias gregos, platônica, socrática, no estoicismo, no pitagorismo. Nós vamos entrar em tudo, na teosofia, no ocultismo. Nós vamos falar sobre o esoterismo. Nós vamos falar sobre tudo, gente. E dentro desse arcabouço, nós vamos falar sobre a hipnose, as doenças mentais, ou as distonias, distúrbios, porque hoje a gente não chama mais doença mental, são distúrbios mentais. Nós vamos entrar nos distúrbios mentais, nós vamos entender como funciona cada passo dessa nossa estrada aqui na Terra. Nós vamos entender por que é que faz bem fazer o bem? Porque finalmente nós precisamos mudar a nossa vibração aqui na Terra. Estudando cada passo desse, nós vamos estudar o Espiritismo, nós vamos estudar a Umbanda, os orixás, nós vamos estudar como Kardec lidou com esse Pentateuco dele, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós vamos entender a Torá judaica. Nós vamos penetrar no judaísmo e nos aprofundar até um certo ponto, porque naturalmente eu não sei de tudo, mas aí isso é uma busca. Eu acho que cada um, no que se identificar, vai atrás daquilo que se identificou e que achou bacana e que achou uma coisa que vai acrescentar para você. Tá? Então são todos esses arcabouços, todas essas ideias, todo esse mistão que é o universalismo, que não é uma religião, que é uma conexão original com a espiritualidade, porque a religião só veio surgir há 4.000 anos atrás apenas. E o restante, as pessoas não eram religiosas, as pessoas tinham deuses, as pessoas imaginavam determinadas coisas, nos cultos fúnebres, nos encontros, no entendimento do que era Deus. Então, quer dizer, a nossa história aqui na Terra é uma história belíssima, mas foi toldada. Vocês vão entender que nos tiraram certas partes do DNA para nós não recordarmos das encarnações passadas. Mas, sobretudo, para que nós nos afetássemos, se pudéssemos saber sobre a verdade das vidas passadas, das existências passadas. Para que nós tenhamos depressão, ansiedade. Então você não tem. Tenho. Não tenho vergonha de dizer tenho, porque sou humano, porque estou nesse sopão de mentes. Entendeu? Estou nessa malha que se chama psicosfera. Tem a biosfera, não tem a atmosfera, também tem a psicosfera, que é uma teia de pensamentos. A guerra que acontece do outro lado do mundo nos afeta aqui do lado de cá. Os conflitos do Oriente Médio nos afetam do lado de cá. A fome da África, as guerras civis, as bombas, as misérias, as coisas que acontecem na Venezuela, país vizinho, com os nossos irmãos venezuelanos, passando aí por uma ditadura que já dura muito tempo para o meu gosto. A Venezuela era um dos países mais prósperos da América do Sul. Podia-se dizer que era quase de primeiro mundo por conta do petróleo, da quantidade de petróleo que tem. Hoje é uma nação completamente usurpada, roubada, sabe? Subtraída. Então são essas coisas que
nos coloca na posição de observador. E, né, e como nós estamos na posição de observador, nós precisamos ascender em cima disso tudo. Eles falam muito sobre religiões, mas esquecem do potencial divino que estão dentro de cada um esperando ser desperto. Exatamente, Luan. Eu acho o seguinte, que é exatamente esse o grande problema. É que nós confiamos o nosso poder, porque nós temos poder. O poder que nós achamos que não temos, nós temos. Nós somos capazes de tudo. Foi tirada uma fita desse DNA. Isso nas hibridações. E aí, pasmem, dos deuses, dos astronautas, como dizia Erich von Däniken. E como hoje está se despertando, porque nós somos experimentos genéticos entre esses deuses astronautas e nós, criaturas humanas de uma espécie mais evoluída, já mexida pelos Anunnakis. Depois outras raças foram aperfeiçoando, os arcontes, pela tomada de poder, e nós éramos gado, experimento aqui na Terra. E nós não temos registro disso. São informações, e aí é onde eu digo que nós não sabemos de tudo, nem podemos afirmar nada, porque nós não temos comprovação científica cartesiana sobre isso. Mas isso está na nossa estrutura, tá certo? Também sonhei com um gigante, com um rosto parecido com o de Jesus Cristo, passando uma grande espada, pegando, deve ser, né? Pegando uma grande espada. Provavelmente Gabriel, né? Gabriel é defensor do mundo, tal, trabalha com os extraterrenos, com intraterrenos e tal. Depois a gente vai falar sobre tudo isso, gente. É muito bacana, porque assim, a quantidade de assunto, a quantidade de estudo, a quantidade de coisas bacanas que eu preciso passar para vocês, que eu não posso guardar. Isso é eu não vou dizer que uma missão, mas uma tarefa, porque missionário é Chico Xavier, é Irmã Dulce, né? Missionário como é Mahatma Gandhi, é Buda, né? Os mestres, os grandes mestres e tal. Mas eu não sou ninguém, eu sou um Zé Ninguém. Só que, sei lá, foi me dada essa tarefa no mundo espiritual. Despertei tarde demais, me envolvi com muitas coisas, caio de vez em quando e me deprimo. Da minha gente, sou humano, igualzinho a todo mundo. Esse autocontrole depende muito dessa minha tarefa. Eu não posso parar a tarefa. Parece que quando eu paro a tarefa, a minha vibração baixa. E aí eu termino caindo em determinadas armadilhas. Entendeu? E eu não posso cair mais nessas armadilhas. Confesso a vocês. Não sou guru, pelo amor de Deus, não me tenha como guru. Não sou guru, não sou melhor do que ninguém. As minhas opiniões são opiniões formadas e juntadas, se a gente pode dizer assim, como num quebra-cabeças. Eu fui juntando quebra-cabeças. Eu sempre fui inconformado. Então eu bebi de vários livros e várias culturas. Fui em várias religiões. Passei por diversas coisas. Trabalhei diversas filosofias. Me sinto um estoico por natureza, porque eu não me conformo com determinadas coisas. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que batalhar pela verdade, eu tenho que entender o que é essa verdade. E se a verdade é absoluta, e se esses seres que estão nos orientando realmente têm tudo. Aqui, e que conclusão você chegou? Ninguém chega, Lecrecum, é isso? Leoricum, Leoricum, é isso? Bom, Leoricum, veja só, ninguém chega a conclusão nenhuma, Leoricum. Veja, nós não temos a verdade absoluta, só sei que nada sei, parafraseando Sócrates, tá? Parafraseando Sócrates, só sei que nada sei. Uma coisa eu sei, que o amor vence uma multidão de besteira que a gente faz aqui, porque eu não gosto de usar a palavra pecados. O amor é tudo. O amor supera qualquer coisa
nesse mundo. Tá? Antes de você entrar em ira, pense duas vezes, conte até 10. É para isso que nós estamos na fisicalidade. Quando nós vamos para a erraticidade, para o entrevidas, tá certo? Quando nós vamos para esse experimento no plano espiritual, lá, o que nós pensamos, nós plasmamos. Nós estamos recebendo uma oportunidade no mundo materializado para poder aprender a parar um pouco e não distribuir de uma vez, sei lá, assim, abruptamente, tudo que você acha que é. Você acha. Você fala do teu vizinho, você é falador, você é conversador de besteira. Você cria problemas para as pessoas. Você é orgulhoso, é vaidoso. Você é invejoso. É soberbo. Os pecados capitais estão inseridos em nós. Quando eu digo você, somos nós. Nós somos assim. Nós temos essa característica que parece que está no nosso DNA, que é uma coisa para confundir. Você acha que só os bonzinhos estão aqui para nos dar uma força? Não, primeiro os bonzinhos dizem: vocês precisam aprender com os erros de vocês. E os mauzinhos, que vocês chamam de demônio, diabo e etc e tal. Os mauzinhos estão para aproveitar a sua vibração baixa. Aí ele vem pegar o ectoplasma para se materializar aqui. Eles vêm criar todo um clima de medo, massificação de ideias extremamente esdrúxulas, estranhas ao nosso pensamento. Ele vem para colocar medo em nós, para criar igrejas com sacerdotes mal intencionados. E ninguém está falando aqui da religião de ninguém. Eu estou falando o que as trevas fazem. Eles te induzem ao medo, à depressão, à alcoolemia, te torna adicto, te transforma num ser robótico, num ser que não pensa, que não age, que não se esclarece. Nós estamos numa terra, gente, que é exatamente para a gente comprovar a nossa deidade. Para pensar antes de fazer, para medir as coisas, para ser ponderado, para ser amoroso, para ser bondoso para com as demais pessoas do mundo. É para isso que nós estamos aqui. Wagner, para que a gente está na Terra? Para isso, para aprender. É um mundo escola, porque nós temos que aprender. É um mundo hospital, porque nós somos almas doentes. Fizemos um monte de bobagens em outras existências. Estamos resgatando tudo isso nessa roda de samsara. Samsara é um termo em sânscrito também, que é você entrar numa existência, ir lá para a erraticidade quando desencarna, passa um tempo lá recebendo instruções, recebe um plano de vida, volta, reencarna no casal certo, com o óvulo certo, o espermatozoide certo. Existe a anidação do ovo, a ligação do espírito, você se desenvolve. A mãe, ela é no seu útero uma câmara de materialização. Existe algo mais perfeito? E tem gente que não acredita em Deus. Ora, não existe efeito sem causa, criaturas minhas. Não existe esse efeito sem causa. Se tem um efeito, algo causou. Essa nossa intelectualidade, essa habilidade de falar, de concatenar, de construir, de elaborar, de ser bondoso ou ser ruim. É uma escolha sua, é o teu livre-arbítrio. Que, repito, não é total. Porque tu tem a força da reencarnação, que vir para um corpo físico, você está sujeito a tudo, e você tem uma programação espiritual. E te resta o livre-arbítrio para que você, pelo menos, faça escolhas acertadas para ajeitar
Do teu karma, o teu dharma, a tua caminhada. Por aí vai. Bom, gente, um beijo no coração de vocês. Adorei essa live de hoje de estudos. Tava com muita saudade de vocês, tá? Tava com muita saudade de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo cabeça, porque é um papo cabeça, né? Além de um estudo, é um papo cabeça, é um papo bacana pra caramba, onde nós nos esclarecemos sobre os mistérios da vida, sobre as coisas que podem ser muito bacanas, que podem ser muito legais e que a gente muitas vezes, sei lá, estraga com o próprio pensamento. Meditação ajuda muito. Concentração. Acordar de manhã na first wave, né, na primeira onda e se concentrar na gratidão. Gratidão porque eu acordei novamente, gratidão porque eu estou numa cama, gratidão por tudo. Gratidão pela vida, pela expansão da minha consciência. Gratidão pelo meu pai, pela minha mãe, se não tiver mais, mas gratidão porque tive, porque fui educado. Ou gratidão por estar em qualquer canto. Porque até a doença, se você olhar a resiliência, ela muda tudo na tua vida. Você parece que é catapultado para um estado melhor. Você adoece ou então cai, topa. Eu nunca vi ninguém topar e cair para trás. Todo mundo topa e sai catando tostão para frente. Então é muito bom viver uma experiência como essa. É difícil? É. Se fosse fácil, não era vida. Ou vida encarnada, como a gente diz. Então nós estamos aqui nesse processo de aprendizagem. Os seres maus que se aproximam de nós é porque nós permitimos que eles se aproximem. Nós baixamos a nossa vibração. Nós vociferamos. Nós somos falastrões, xingadores da vida. Você acorda bem e tal, aí topa o dedinho na quina da cama, aí já começa a achar que o dia vai ser ruim. Já começa a achar que o dia vai ser podre. Então, quer dizer, depende de você, a tua vibração aumentar e você se conectar com os seres de luz, os seres divinos. Um beijo no coração de vocês, paz, luz, namastê. Que o ser grandioso que existe em mim seja referência e que saúda também o ser grandioso que existe em você. Muito axé, saravá, um beijo no coração. Tchau para vocês, gente. Tchau, valeu. Muito obrigado pela paciência, por tudo. Até mais, pessoal do YouTube. Até mais, o pessoal do TikTok. Vamos lá.